Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cérebro Curioso. Vídeo novo no canal, êêê! O vídeo de hoje é um tema que se chama escalas termométricas. O que é isso, escalas termométricas? É a temperatura. Simplesmente são as escalas que determinam o quanto de qual o número de temperatura que está hoje. Por exemplo, hoje está 25 graus Celsius. Hoje está 30 graus Celsius. Ou hoje está muito frio, está em 15 graus Celsius. Então, essa é a ideia de escala termométrica. Além do Celsius, eu ainda vou mostrar para você que existem mais duas. E as duas são utilizadas até hoje. Você está curioso para saber? Vamos lá! Então, pessoal, existem 3 escalas termométricas atualmente. E elas 3 são utilizadas no mundo inteiro. A mais comum, como eu já disse no início do vídeo, é a Celsius. Celsius porque foi criado pelo sueco Anders Celsius no ano de 1742. E ele determinou que haveria um ponto de fusão e de ebulição. O que é ponto de fusão e ebulição? Fusão, quando ele pegou o modelo da água a nível do mar, a água no nível do mar, ou seja, a água numa pressão atmosférica de 1 atm. ATM é a unidade de medida que mede pressão atmosférica, ou seja, você está lá no litoral, no nível do mar, aí você vai pegar a água e vai medir sua temperatura, tá bom? Então, a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. E com a pressão atmosférica igual a 1, a água, ela pode ter um ponto de fusão e ebulição. Fusão é quando a água está passando do sólido para o líquido. E ebulição do líquido para o gasoso. Certo? Então, o Celsius pensou assim: quando a água estiver em 0 graus Celsius, este vai ser o ponto de fusão da água. Quando chegarmos a 100 graus Celsius, esse vai ser o ponto de ebulição da água. Isso a 1 atm. Ou seja, 0 e 100. E você deve ter escutado muitas vezes, está fazendo 30 graus centígrados. Mas o que é isso, centígrados? Então, 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água. 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. O Celsius ele determinou esses 2 pontos fixos e dividiu eles, obviamente, em 100 intervalos. Ou seja, por isso que a escala dele é chamada de centígrada. E existe mais outra que também é centígrada. E eu também vou explicar para vocês. Então, o Celsius ele é o mais famoso. Ele é utilizado por quase todos os países do mundo. E ele é o mais simples. Por isso que você consegue ter uma fácil compreensão. Por isso que a maioria dos países que você vai, ou os termômetros da sua cidade marcam lá 32 graus Celsius, 28 graus Celsius. E destacar que o grau Celsius tem negativo. Menos 10, menos 20, etc. Agora vamos falar da segunda escala termométrica, que você também já deve ter ouvido falar, porque os Estados Unidos e outros países que possuem a língua inglesa como a língua oficial utilizam, que é a escala termométrica Fahrenheit. Sim, Fahrenheit, que tem aquele Fzinho. Então, Fahrenheit também é em graus, assim como Celsius. E foi criado por nada mais nada menos do que Gabriel Fahrenheit. Gabriel Fahrenheit, simplesmente. Ele, nada mais nada menos, foi o criador do termômetro de mercúrio. Sim, quem criou o termômetro de mercúrio foi Fahrenheit. E a escala dele era baseada numa escala termométrica que já caiu a desuso há muito, mas muito tempo. Que é a escala de Rømer, que era o seu professor. Ele, utilizando uma mistura de água mais sal mais gelo, com base na escala de Rømer, ele determinou que o ponto de fusão da água seria 32 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit, perdão, 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água
seria 212 Fahrenheit. Fusão, 32. Ebulição, 212. Ele não é centígrado, porque de 32 para 212, ele repartiu em 180 pedaços. Certo? Fahrenheit tem sim valores negativos, mas sempre é evitado não tocar nos negativos. Apenas Celsius é o que mais toca, que você vê mais como muito comum lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, fazer -4, -6, até -10 no máximo. Mas Fahrenheit evita tocar nos negativos, nos números inteiros negativos. Então, 32, fusão, 202, ebulição. Por isso que você vê às vezes, nossa, tá muito quente, muito quente. O dia hoje está quente. Aí você tá nos Estados Unidos, vamos supor que você tá na Flórida. Tá lá, termômetro marcando 98 graus Celsius. Hã? Não, perdão, 98 graus Fahrenheit. Hã? Fahrenheit? Que é isso? Significa que você está a uma temperatura de aproximadamente 34 graus Celsius. 35, vamos supor. Entendeu? E a terceira escala, que você deve estar se perguntando, mas eu já ouvi falar de Celsius, eu já conheço Celsius, já ouvi falar de Fahrenheit e Kelvin. Então, Kelvin é a terceira. Você já deve ter ouvido falar muito nas aulas de física e química. E Kelvin? O que é esse tal de Kelvin? Eu já ouvi falar ele muito, mas eu já esqueci dele, eu já faz muito tempo. Então, Kelvin, na verdade, quem que estabeleceu a sua escala termométrica foi o William Thomson, mas ele era chamado de Lord Kelvin. E ele pensou assim, será que a temperatura tem dois extremos? Ou seja, será que tem uma temperatura máxima definida e uma temperatura mínima definida? Primeiro, ele utilizou a água e mais um estudo que eu vou falar agora para vocês. Segundo, escala Celsius. Ele utilizou a escala Celsius para poder estabelecer quais seriam os pontos de fusão e ebulição da água. Outras curiosidades. Kelvin é centígrada. Sim, é dividido em 100 intervalos entre ponto de fusão e ebulição. Kelvin não é grau. Por isso que quando descreve não tem o símbolozinho, aquele símbolozinho de grau do lado do Kelvin. É só o K e acabou, o número K. Então, o que ele fez? Ele estava estudando os gases, pressão e temperatura. Qualquer gás. E, como a gente sabe, as moléculas dos gases são desorganizadas. Uma para lá, outra para cá, uma para lá, outra para cá. E ele pensou, já que à medida que a temperatura vai crescendo, a pressão dos gases vai aumentando. Mas e se eu diminuir? E naquela época que ele foi criado, que a escala foi criada, ele não tinha recurso tecnológico. Então ele foi na suposição, ele desenhou um gráfico e ficou aqui, 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 aqui. Até chegar no zero de pressão. Quando ele chegou no zero de pressão, ele estabeleceu que havia um zero absoluto. E a gente diz que 0 Kelvin é aproximadamente 273 graus Celsius negativos. Então, o zero absoluto é o 0 Kelvin. Aí Thomson, ou seja, o Lord Kelvin, estabeleceu, existe sim uma temperatura mínima estabelecida. É esse número aqui, tal, Celsius. E, voltando para o foco principal, a temperatura de fusão em Kelvin é 273. E a temperatura de ebulição em Kelvin é 373 centígrados. E no Kelvin não existe negativo. Não existe. Quando você chega no 0 Kelvin, já é o máximo. Até hoje não existe nada que chegou até o zero Kelvin. Não existe nada. O mais aproximado é 180, 190 graus Celsius negativo. Não há nada até hoje que chega no 0 Kelvin. Portanto, não tem negativos. Kelvin não tem negativos. Então, pessoal,
Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham matado essa curiosidade. Espero que vocês já tenham aprendido agora que existem Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o like, compartilhe com a família, com os seus amigos e fique ligado para mais novidades no canal. Até mais!